Queridos irmãos, bom dia! Hoje, 23 de janeiro, segunda-feira da terceira semana do tempo comum. Então, vai se avançando aí o nosso tempo litúrgico, vai correndo, iniciando mais uma semana nessa escuta da palavra de Deus. As leituras hoje que a igreja nos oferece do livro de Hebreus. Eis porque Cristo é mediador de uma nova aliança. A sua morte aconteceu para o resgate das transgressões cometidas no regime da primeira aliança. E por isso aqueles que são chamados recebem a herança eterna que foi prometida. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, réplica do verdadeiro, e sim no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. E não foi para oferecer-se a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra no santuário cada ano com sangue de outrem. Pois, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi uma vez por todas, agora, no fim dos tempos, que ele se manifestou para abolir o pecado através do seu próprio sacrifício. E como é um fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem um julgamento, do mesmo modo, Cristo foi oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão. Ele aparecerá uma segunda vez com exclusão do pecado àqueles que o esperam para a sua salvação. Então, nessa leitura de hoje, vai mostrar justamente todo esse percurso, essa pedagogia que Deus fez, que Jesus fez com cada um de nós, né, dando a sua vida para nos libertarmos do nosso próprio pecado. Mas eu queria destacar uma frase muito importante da primeira leitura. A primeira aliança é para aqueles que são chamados e recebem a herança eterna que foi prometida. Aqueles que são chamados recebem a herança eterna que foi prometida. E aqui eu acho que é uma leitura que vai nos lembrar a promessa do Senhor. Todos nós temos uma promessa dada por Deus àqueles que o seguem, àqueles que são chamados a seguir o Senhor. E eu creio que nessa leitura de hoje um convite a uma reflexão, né? Será que eu tenho correspondido a esse chamado de Deus? E quando eu digo chamado, eu não quero só dizer aqueles que são consagrados, que deixam tudo, mas chamados na nossa missão, mesmo como pai, mãe, como esposo, esposa, como dono de uma casa, dono de uma empresa. Será que eu tenho de fato correspondido a esse chamado de Deus? Porque aqueles que são chamados de fato recebem a herança eterna, que foi prometida a cada um de nós, mas eu sou chamado a cumprir a minha missão, e cumprir a minha missão não sozinho, com as minhas próprias mãos, mas cumprir a minha missão em Deus, né? Cumprir a minha missão com o Senhor. E para nós em comunidade, o Senhor tem uma promessa, mas nós devemos corresponder diariamente. Nós não devemos nos esquivar, mas corresponder a esse chamado, na certeza dessa herança, e nós sabemos que a herança que o Senhor deixou para cada um de nós é o céu. E o céu, ele não está longe de nós, muito pelo contrário, nós devemos buscá-lo, já construir a nossa morada aqui na terra, diariamente vivendo dia a dia, tentando corresponder àquilo que o Senhor nos pede. Então, nessa leitura de hoje, meditemos sobre essa frase e peçamos ao Senhor a graça, né? Ele que é o mediador da aliança, que venha também mediar no meio de nós daquilo que nós vivemos. O salmo de hoje é o Salmo 97. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. Sua direita o salvou e seu braço santo. O Senhor fez conhecer a sua salvação, revelou sua justiça aos olhos das nações. Lembrou-se do seu amor e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor terra inteira, dai gritos de alegria. Tocai para o Senhor com a harpa e o som dos instrumentos, com trombetas e o som da corneta, aclamai ao Rei Senhor. Então, o salmo dessa semana, né, iniciando, é um salmo para começarmos bem a nossa semana louvando e agradecendo ao Senhor, cantando para Ele, porque Ele realizou maravilhas, pelo seu braço forte e santo que nos sustenta diariamente, pelo Senhor que revela, né, às nações o seu olhar de amor, de justiça e de compaixão. Então, esse convite a começarmos bem a nossa semana, dando graças a Deus, glorificando ao Senhor, agradecendo por todas as vezes que Ele é o nosso sustento, né? Que Ele é o nosso braço em quem nós podemos nos apoiar e podemos caminhar diariamente. O Evangelho de hoje é de São Marcos. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Estás possuído por Beelzebul,
e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas. Se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se divide contra si mesmo, tal casa não poderá manter-se. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar um homem forte. Só então poderá roubar a sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiveram proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, não terá remissão para sempre. Pelo contrário, é culpado de um pecado eterno. É porque eles diziam, ele está possuído por um espírito impuro. Então, o Evangelho de hoje vai fazer essa exortação a nós. Cuidado para não blasfemarmos contra o Espírito Santo. Cuidado para muitas vezes não negarmos o Espírito Santo e não acreditarmos no seu poder, né, a sua ação no meio de nós. Quantas vezes nós não só blasfemamos, mas quantas vezes a gente não acredita, não toma posse e até mesmo a gente desconfia daquilo que o Espírito Santo pode realizar em nosso meio. Então, peçamos ao Senhor de não contristar o Espírito Santo, mas ao contrário, de sermos homens e mulheres nessa escuta do Espírito Santo que recebe de Deus, mas que também acredita e que pode assim exercer, claro que na graça do discernimento, e vocês tiveram ao longo de agosto a janeiro, a catequese do Papa Francisco sobre o discernimento, muito importante para nos ajudar nesse caminho de escutarmos Deus através do Espírito Santo e discernirmos aquilo que é a sua vontade, que não é a nossa vontade, mas de não contristarmos o Espírito Santo, de não blasfemarmos, mas ao contrário, termos esse coração aberto a essa escuta dele mesmo. E as leituras hoje que a Igreja nos oferece, no ofício das leituras, é da Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no Mundo, de hoje, do Concílio Vaticano II. Santidade do matrimônio e da família. O homem e a mulher, que pela aliança conjugal já não são dois, mas uma só carne, em íntima união das pessoas e das atividades, prestam-se mútuo auxílio e serviço e dia por dia fazem a experiência de sua unidade cada vez mais plena. Esta união profunda, recíproca, doação de duas pessoas e o bem dos filhos exigem a total fidelidade de uns aos outros e a indissolubilidade. O Cristo Senhor abençoou largamente este amor multiforme, brotado da fonte do amor divino, tendo por modelo sua união com a Igreja. Assim como outrora Deus tomou a iniciativa da aliança de amor e de fidelidade com o seu povo, agora o Salvador dos homens, esposo da Igreja, vem pelo sacramento do matrimônio ao encontro dos esposos cristãos. Com eles permanecendo, dando-lhes a força de tal como amou a Igreja e se entregou por ela. Se entregou um ao outro, amando-se com perpétua fidelidade. O genuíno amor conjugal é assumido no amor divino, e sua enorme riqueza são a força redentora de Cristo e a ação salvífica da Igreja. Deste modo, os cônjuges cristãos são eficazmente conduzidos a Deus, fortalecidos e ajudados na sublime missão de pai e de mãe. Então, hoje a nossa missão como filhos é rezarmos pelos nossos pais, mas a nossa missão como cristão é rezarmos por este sacramento tão belo instituído por Deus e pela nossa Igreja, que é o sacramento do matrimônio. Então, traz ao teu coração hoje famílias, casais, que você sente que precisa da tua oração hoje, de interceder, tanto pela fidelidade, mas também casais hoje que sofrem com divórcio, casais que estão em crises, casais que hoje vivem dificuldades e que hoje precisam da nossa oração, da nossa intercessão, precisam de uma palavra. Então, tenhamos esse olhar de esperança e peçamos a santidade no meio das famílias. Peçamos famílias santas, casais santos, decididos a darem a vida, decididos a serem abertos à vida, decididos a serem verdadeiros pais e mães educadores na fé cristã.
Então, com essa leitura de hoje, eu convido você ao longo do dia a meditar, mas sobretudo a rezar pelas nossas famílias, as nossas primeiro, biologicamente, aquelas que nos geraram, mas também todos aqueles que nós conhecemos, que hoje precisam da nossa oração e da nossa intercessão. Que Deus vos abençoe. Um novo ano é sempre uma oportunidade de trilharmos um caminho de intimidade com Deus. E uma grande ajuda é o compêndio, a leitura orante da Palavra de Deus. Ela é como um diário da sua oração. E você é convidado a viver essa graça, você pode adquirir através da nossa loja online ou das nossas casas de missão mais perto. Somos desafiados esse ano a crescermos espiritualmente e de forma encarnada com resoluções bem concretas através da nossa Lexis Divina.